pessoal! Como é bom estar com você! Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e levantarmos, abrirmos ao equilíbrio. Como é bom reconstruir as suas e as nossas emoções. Aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Se você quiser participar do nosso programa, é só você nos enviar um WhatsApp nos contando quais são seus conflitos, quais são as suas dores, inseguranças e, quem sabe, no próximo programa será a sua história que estará sendo contada. Então, anote 21 967 57 3999 21 967 57 3999 e programa Reconstruindo Emoções aqui na TV Mundo Maior. E hoje nós estamos com uma convidada, uma especialista, a doutora Márcia Coronha, que vem falar sobre o caso que nós iremos contar. Doutora Márcia, ela é PhD em ciências e, óbvio, trabalha emoções como trabalha o corpo físico dentro da sua área. Então, nós vamos poder fechar um quadro. Como vai, doutora Márcia? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Eu estou muito bem, melhor agora, para poder conversar e aprofundar esse assunto que é tão importante, né? Com que é a certeza. relação do corpo com a mente. Exatamente. A história que nos foi enviada pelo WhatsApp é uma história muito mais comum do que se pode imaginar. A gente acha que isso é um caso ou outro que aparece aqui e ali. E a gente se choca quando ouve. Mas acontece que quando alguém abre a boca, tem mais 10, 20 abrindo a boca contando que passa pela mesma situação. Uhum. E não é da classe social mais prejudicada, digamos assim, que tem uma vida socioeconômica de muita dureza. Não. Em todas as classes sociais não tem diferença. Tanto o homem quanto a mulher passam as mesmas dores. Ou seja, o endereço muda, mas a dor é idêntica. E a história que nós vamos contar é de uma jovem do Rio de Janeiro. Ela tem 15 anos e ela diz assim: preciso de ajuda. Tenho que tomar uma atitude, embora as várias que já tomei, e não sei o que fazer mais. Ela tentou o suicídio novamente, utilizando os medicamentos da avó, porque ela viu que não tinha mais solução. Ela olhou o quadro familiar e disse: já tentei de tudo, então não aguento mais viver essa situação. E ela nos conta que ela tem memórias desde os seus 5 anos da agressão do seu pai para com a sua mãe. Agressões verbais e agressões físicas. E toda vez que ela se aproximava do pai e da mãe, no momento em que o pai estava agredindo a mãe fisicamente, no desespero de uma criança, no desespero de uma pré-adolescente, para pai, o pai também a agredia, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ela é a irmã do meio. Uma irmã com 25 anos casou e saiu de casa. E a irmã mais nova tem apenas 4 anos. E ela focou o olhar para essa criança de 4 anos.
E ela disse assim, eu não quero que essa minha irmã passe tudo que eu passei, presencie tudo que já presenciei até hoje. As agressões não têm limites. As agressões verbais, porque agora ela está com 15 anos e o pai agride verbalmente aos berros, ela e a mãe o tempo inteiro. E um detalhe, o pai, ele tem uma amante. E ele tem uma amante tem muito tempo. A mãe sabe, as filhas sabiam, ou melhor, sabem. E quando chega num ápice de agressão, que o pai resolve então, então vou sair, vou embora de casa, a mãe começa a chorar e pede para ele não sair de casa, para ficar em casa. E a filha não suporta mais isso. E ela fala, eu não quero que a minha irmã de 4 anos presencie tudo isso que estou presenciando e presencie a minha mãe negando que o meu pai saia de casa. Não dá mais para suportar. E já presenciou inúmeras vezes esse pai também agredindo a avó. Então, essa jovem nos pede ajuda e orientação. Márcia, a situação é bem complicada, né? É uma história difícil. De muitos desafios, né? Muitos. Porque você vê bem, ela tem 15 anos, ela diz que ela tem essa memória desde os 5 anos da agressão do pai para cima da mãe, para cima dela, e ela fala, não aguento mais, chega. Esse é o primeiro ponto, porque imagina uma criança, e a gente sabe, até a fase de 6, 7 anos, a criança está se formando como pessoa, está se formando como identidade. O próprio, quem trabalha na área da ciência, já começa a ver o cérebro se transformando, criando as suas conexões. Então, só nesse sentido, a gente vê que é uma criança que já cresceu com certa dificuldade, porque onde é que está o amor? Onde é que está o carinho? Onde é que está o abraço? Onde é que está a atenção? Onde é que está a segurança? Fortalecer esse ser humano para os desafios do futuro. Porque quando a gente tem esse aconchego, esse abraço, um tempo para nós, André Trigueiro hoje estava falando isso eu assisti hoje uma palestra dele, e ele dizia assim, hoje, quando adulto, quando eu tenho algum desafio importante na minha vida, eu me remeto ao passado e lembro do meu pai e da minha mãe, eu me lembro do carinho, do aconchego, do abraço, e aquilo me aquece, Então, essa criança que hoje tem 15 anos, tem falta isso nela e ela precisa resgatar isso de alguma forma, né? Porque ela vivenciou uma falta de respeito geral do conceito de família. Porque o que acontece entre o pai e a mãe pertence ao pai e à mãe casal. Só que quando passa-se do limite, porque perdeu-se o respeito entre eles, e também invadindo o espaço da criança, isso cria marcas que vão aí perdurar uma vida inteira e que ela vai ter que trabalhar muito num consultório, né, com um psicólogo, fazer inúmeras terapias, porque a gente sabe que a visão que ela está tendo de criança, de homem, mulher, pai e mãe, é de agressão, de violência, é de medo, a mãe é extremamente submissa, ela diz, né? Então, se há uma situação tão complexa assim, a chance que ela tem de ter um casamento nas mesmas proporções de agressão, de fracasso, de medo, é 90%, porque ela vai olhar aquilo e falar, não, aquilo é assim, a vida é assim. Não tem felicidade. Mas que bom que existem exceções, né, Iracy? Com certeza. Então, a gente vê uma série de dificuldades durante tanto tempo da vida
que alterou. Provavelmente, como é que essa pessoa lida com os estudos? Como é que está o foco dela? Como é que está a concentração dela? Como é que está o olhar dela para a vida, para o cuidado com ela? Essas transformações no corpo da adolescência também, que é tão importante, né? E a gente pode comparar isso como se fosse... Quando a gente abre um computador, é como se fosse o nosso cérebro. E vamos colocar aqui a nossa mente como se fossem todas aquelas abinhas que a gente vai abrindo no computador. Quanto mais abinha a gente abre, o computador não vai ficando mais lento? Sim, a gente tem que trabalhar. Imagina quais as abinhas, né? A gente tem uma mente que o cérebro interpreta aquilo. Dentro dessa mente, o que ela anda trabalhando? Ela trabalha conflito, ela trabalha o medo, ela trabalha a raiva, ela trabalha a tristeza, ela trabalha a fuga. Perdão não tem espaço para isso. Amor não tem espaço para isso. Autocuidado, onde é que está o espaço para isso? Então, as abas dela trazem muitos conflitos. Estão todas muito confusas, e para ela chegar a um ponto, ela olhar a irmã, não quer que a irmã presencie tudo isso, e a forma dela, eu acredito que de chamar a atenção para ver se desperta aquelas duas pessoas. Olha só, eu estou tentando tirar a minha vida, para ver se eles dão um freio. Mas esse freio vai durar até quando? Quanto tempo? Essa questão de tirar a vida, a gente vem escutando muito nesse mês de Setembro Amarelo. Exatamente. Então, em relação à questão do suicídio, a gente vem escutando muito que, na realidade, muito mais do que tirar a vida, antes disso vem, eu preciso me livrar desse problema. Eu não quero mais sentir essa dor. Exatamente. Então, se a gente olha para o problema, olha para a dor e começa a tratar disso, a gente encontra uma... Porque, de fato... Tirar a vida é muito difícil e as pessoas não pensam muito na vida ou não vida, é no problema. Não encontra saída. Você vê, tá nítido, ela não quer se matar. Geralmente, as pessoas que buscam o suicídio, seja por tentativa ou por conclusão, mas a pessoa que busca o suicídio, ela não está querendo se matar, ela está querendo matar a dor que existe dentro dela, e aquele complexo problema, porque ela vê aquilo como um problema, obviamente é algo que não tem solução. Então eu não quero mais viver aquilo. E ela está buscando isso para ver se ela consegue fazer os pais pararem. É um freio, Só né? que a vida dela... Ela colocou a vida dela nesse em jogo, né? Que ela pode perder a vida, essa encarnação aí. E tipo assim, será que essa discussão, esse desentendimento, essa falta de respeito dos pais para com eles e para com os filhos, vale a vida de uma pessoa? Não existe nada que valha mais do que a nossa vida. Eu concordo plenamente. Eu passei por situações de muito estresse na vida, você conhece o meu caso, né? Eu passei por situações muito delicadas. Eram tantas emoções que eu sentia naquele momento de falecimento, de divórcio, de doença e outras coisas que aconteceram, que a gente muitas vezes entra num estado de aflição e de confusão mental e falta de foco, mas eu tenho um valor dentro de mim que sempre foi o que me segurou, porque eu tenho amor pela minha vida, a falta do sorriso no meu rosto me incomoda. Então eu conquistei isso e eu tenho certeza que esse valor que a minha família me deu, o abraço, o aconchego, o valor que eu adquiri e esse sentimento de querer melhorar, querer ir para frente, voltar a sorrir, isso era mais forte, muito embora na época eu tive crises de síndrome do pânico, né, que muitas vezes as pessoas também podem até, a síndrome do pânico, se não tratada, se não resolvida, também pode levar a pessoa até pela impossibilidade de resolver, pela dor que se sente, também é um caminho para o suicídio, que é primo irmão da depressão, também são problemas, desafios que a gente não consegue resolver, emoções mal elaboradas. E essa menina chegou ao extremo, né, que ela não desenvolveu um conflito que fosse físico, aparente. Pode até ter desenvolvido, mas ninguém percebeu. Ninguém da família percebeu. Onde estão os amigos? Aonde está a família? E é um problema que não é dela.
porque é do relacionamento dos pais e não dela. Porque ela em si, para com o pai, para com a mãe, Entendi. ela não tem a falta de respeito, ela não tem a insegurança deles, mas entre eles, é tão forte a violência entre eles, que eles passam por cima dos filhos. Então, na verdade, ela buscou um suicídio como uma porta para sair da convivência do problema deles dentro do lar. Ela pode ter escolhido chamar atenção, ela pode ter escolhido, dessa forma, parar de sentir aquela dor, sair daquele problema. Ela pode ter pensado na irmã e parar com o sofrimento da irmã. Pode ter sido um grande alarme, né? Olhem só o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo comigo. Eu vou tomar uma atitude drástica, né, para ver se eu chamo a atenção de alguma forma. Será que já olharam para ela durante a vida dela de uma outra forma? Será que foi preciso ela chegar nesse nível para poder chamar a atenção dos pais? Não é? Porque no momento que os pais estão em conflito, gritando, brigando aos berros, e que ela entra no meio tentando interceder, parem. Ela não está defendendo mãe nem pai, ela está falando parem. Ou seja, isso é um inferno. Né? No momento em que ela entra no meio dessa situação, partem para cima dela. Ele parte para cima dela também com agressividade, tanto física quanto psicoemocional, que a agressividade mais dolorosa, a gente sabe que é psicoemocional do que a física. Porque se alguém quebrar meu braço agora, eu vou lá, engesso, boto uma tala, não sei o quê, pronto, acabou. Toma um anti-inflamatório, um analgésico. Acabou! Eu posso guardar mágoa da situação, eu posso pensar em inúmeras coisas, mas não vai me ferir tanto quanto o que eu ouvi. Né? Então, eles estão invadindo um espaço que não pertence a eles. É muita falta de respeito, né? Total. Com eles, com a família, com os filhos. E que consequências, né? E imagina quantas pessoas não devem estar passando pela mesma situação, inclusive nesse período mais delicado agora, que é de quarentena, onde as pessoas estão mais dentro de casa e podem presenciar cada vez mais conflitos entre pai e mãe. Porque, na verdade, como você disse, nessa quarentena, nessa situação, que parece até ainda perdurar até o final do ano, embora com uma abertura já bem maior, graças a Deus, sob controle, o que acontece? As pessoas não têm para onde fugir, porque quando está todo mundo dentro de casa, que acontece uma confusão lá, um arranca-rabo, como costumam dizer, eu saio, vou brincar na minha vizinha, eu vou pro play, eu vou num shopping, eu vou num salão fazer uma unha, eu invento qualquer coisa, vou à padaria, vou à farmácia, eu invento qualquer coisa, eu saio de casa, arejo e volto. Areja, se recompõe muitas vezes, né, e volta num outro estado. E às vezes em casa você não tem tempo e espaço para realizar isso. De jeito nenhum, porque eu estou convivendo naquela ambiência. E imagina tudo o que a gente atrai quando a cabeça da gente entra nessa faixa de tormento. Quer dizer, tudo que tiver em pesos negativos, né, nas imediações, é como um ímã que está atraindo, igualzinho. Então, a proporção da perturbação que tem dentro daquele lar é muito maior do que a própria realidade da situação. A gente já tem uma tendência natural da nossa vida de focar para aquilo que não é muito bom. Porque na nossa evolução, na evolução do ser humano, na nossa vida lá passada, nós fomos muito preocupados com a nossa sobrevivência. Então, eu tenho que me proteger. Não, então, o nosso cérebro está muito preparado para a nossa situação de alarme, de sobrevivência. Então, qualquer coisa que tire a gente do eixo, a gente olha atenção e a gente ainda se emociona com o que é perigoso, com o que é difícil, com o que é ruim, com o que é negativo. Naturalmente, nós temos que
hoje, mais do que nunca, conhecendo isso, treinar o nosso olhar para aquilo que é mais positivo. E esse treino melhora o nosso comportamento, melhora a qualidade da nossa mente e melhora para a nossa saúde. Já tem estudos dizendo que, olha, infelizmente essa pessoa não teve, essa menina não teve a possibilidade, mas se procurasse ajuda antes. Então fica uma dica para quem passa por isso, né? Procurar ajuda, psicoterapeuta. Psiquiatra é importante porque toda a bioquímica dessa pessoa pode estar alterada, né? Ela pode ter alterado a química do seu cérebro. Com certeza. A psicóloga que vai ajudar ela a entender o porquê e os praquês e como ela se sente. Isso tudo pode até desenvolver doenças autoimunes, né? Não, com certeza. Vários tipos de doença, desde uma dor aguda ou qualquer doença crônica. Por quê? Porque há um conflito. Aliás, a gente pode dizer, existem vários conflitos. Nossa. Então, se existe um conflito na mente, se existe um conflito que o cérebro está trabalhando várias questões, a mente vai mandar que sinais para o corpo? As nossas células não resolvem ficar doentes sozinhas. A gente não acorda e a célula fala, hoje eu vou acabar com a Márcia e vou dar uma dor de cabeça braba nela. Não, não existe, a célula não tem essa prerrogativa. Ela obedece comandos. Imagina, e comandos, muitos deles são inconscientes. Imagina no meio dessa crise, vamos trazer como exemplo essa menina. Quantos desafios, quantos conflitos ela está enfrentando? Como é que a mente dela está trabalhando os conteúdos conscientes, o seu pacote inconsciente? A Joana diz que na aflição a gente não encontra solução. Exato. Como é que ela está trabalhando essas questões? E que mensagens, porque isso é química e energia. O nosso corpo, ele obedece aos sinais químicos que o cérebro está mandando, mas quem comanda é a mente. Exato. E a mente é um atributo do nosso espírito, todos temos. Então, como é que está a questão da visão mental, emocional, espiritual e física? Porque isso tudo atinge o físico. Com certeza. Para ela ter tomado uma quantidade de medicamentos da avó, é óbvio que o que ela tomou não foi placebo. Né? Começa por aí. Ela tomou medicamentos que não tem nada a ver com o que ela necessite. Porém, imagina o que aquilo causou dentro do próprio organismo, né? As células, os órgãos, cada um deles, e psicologicamente. Uhum. Porque há uma desestrutura complexa ali, uma atrai a outra, uma desenvolve a outra tem uma rede. Você que é cientista pode falar melhor que eu. Tem uma grande rede de conflitos aí, né? Conflitos pessoais, intrapessoais e interpessoais. E esses interpessoais não são de pessoas afastadas, são da sua família. Dos que representam o seu futuro, a sua estabilidade, as suas raízes, o amor por si, o amor pelo próprio, a sua segurança, a sua confiança, né? E o que hoje a gente está tratando, que é um termo muito utilizado, que é a saúde mental, a gente tem dificuldade de definir saúde mental muitas vezes, mas em termos gerais, o que a gente diz? É a capacidade de você realizar aquilo que você quer, a capacidade que você tem de olhar para os desafios e ter um equilíbrio das emoções diante desses desafios e transformar essas emoções, que as emoções chegam para nós, a gente não tem como impedir. Se um leão está na minha frente, eu fico com medo. Se existe uma ameaça em frente a mim, eu não tenho como. Os desafios estão aí. Lidar com os desafios, com as incertezas, com a insegurança, não tem como evitar. Lógico que nós sentiremos medos, raiva, alegrias, tristezas e desprezo, que são as emoções principais. Agora, o que nós vamos fazer com essas 5 emoções é que é um caminho maravilhoso de saúde mental. Aí trata autorregulação, aí se fala de gerenciamento de emoções. Infelizmente, essa criança jovem, adolescente agora, não teve a condição de trabalhar com isso, porque de todas essas emoções, de todos os desafios que a gente enfrenta, existe um pilar, um suporte que se chama amor. A gente fala muito pouco de amor, né? Exatamente. Segurança, amor e todos os frutos e filhotes do amor.
E amor não é ter a pessoa ali pendurada, grudada em você, muito menos te maltratando. Não, eu não estou falando do amor de filme, nem o pejorativo. Não, eu estou falando do amor, do carinho, da atenção, de pensar no próximo, de ter aquele... Hoje a gente está disputando a atenção da família, dos filhos, e com nós mesmos, do autocuidado, com os celulares, com as informações que vêm de fora. A gente vive em distração. São todas distração. Então, tenho um momento para ficar com o filho, eu tenho pouco tempo para ficar com o filho, larga o celular, larga a televisão, que sejam 5 minutos, que sejam 10 minutos, a criança vai absorver aquilo, vai entender que aquele tempo é dela, aquele tempo é dedicado a ela, que seja o mínimo, mas é o toque, é o abraço, é a energia que está circulando entre aqueles dois corpos, que a gente sabe que esses conteúdos, hoje a gente pode falar sobre isso muito bem, e a ciência já sabe disso, os conteúdos circulam entre as pessoas. Exatamente. As minhas emoções, se eu estou próxima de alguém, elas circulam. Imagina o círculo de emoções nesse ambiente familiar. Imagina se as emoções... Emoção é energia. O medo é o que prevalece ali o tempo inteiro. O medo. Imagina quanta raiva não tem ali embutida. E com tristeza. Certeza. Então, saúde mental, capacidade de você lidar com os desafios, de olhar para as emoções e falar que sentimentos eu vou derivar dessas emoções. Porque essa é mais ou menos, se a gente fosse colocar isso de uma forma didática, esse é o caminho, didaticamente, que se percebe, que se percorre. Você interage com o mundo, as informações chegam através de... para você... visão, audição, aquilo que você toca. Quantos sentidos essa pessoa, essa adolescente não usou desde criança e captou ameaça, medo, raiva, tristeza? Porque ela ouviu, ela viu, ela sentiu, ela tocou, aliás, ela teve, né? Onde é que estava o amor? Os sentidos dela estão perdidos, né? Como é que ela construiu essa caixinha de emoções e que sentimentos estão sendo derivados? As emoções, quando chegam, a gente percebe. E quando a gente trabalha as emoções e treina e tem mais consciência das emoções, por exemplo, eu tenho raiva todos os dias. Essa emoção chega e eu falo, isso não me faz bem. Eu tenho certeza que eu posso trabalhar porque essa raiva que eu sinto é um problema dele, não é minha, eu não quero isso para mim. Esse é um veneno para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa raiva em outra coisa. Eu vou tirar o foco, eu vou perdoar essa pessoa, escolha aquilo que mais está de acordo com a situação e aquilo que você pode trabalhar. Peça ajuda, leia livros, vá ao médico, converse com amigos, de preferência amigos mais, né, que possam realmente contribuir, leia livros, procure ajuda psicoterápica, faça atividades que trabalhem a relação mente-corpo. Hoje, mais do que nunca, essas terapias que a gente chama de complementares, elas são integrativas. E a água fluidificada faz parte. Uma coisa importantíssima da história, que eu esqueci até de colocar aqui, ela diz assim, que quando ela fala com a mãe, que ela pede a mãe para tomar uma atitude, para, né, se separa do meu pai, chega de agressão, que ela diz, eu não aguento mais, a mãe diz assim, a vida inteira foi assim. Se eu aguentei até hoje, você também tem que aprender a aguentar. E isso é um peso que está colocando sobre as costas da menina, uma responsabilidade de ter que aguentar, ter que suportar a submissão da mãe, a falta de autoamor, de respeito para consigo mesma e querer incutir isso na filha. Imagina, ela sente que ela está carregando uma pedra imensa. Muito delicado. E vou ter que aguentar, vou ter que aprender isso. Existe hoje, Iraci, eu posso trazer a ciência para explicar isso? Sim, sem dúvida. Como é que a ciência tem explicado isso? A gente sabe que nós somos produtos não só da genética dos nossos pais. Então, é o espermatozoide do pai com da mãe, trazendo informação genética, nos dando as características físicas, né? Então, cor de olho, cor de cabelo, cor de pele e algumas outras características genéticas. Mas tem um conteúdo da genética, uma parte da genética que se chama epigenética condutual, que vem de comportamento. Exato. Está nas mãos da adolescente, está na mão de todos nós poder mudar
um comportamento que vem sendo repetido de geração em geração. Esse conteúdo, esse comportamento, se a gente observar muitas vezes o que acontece hoje na nossa vida, vai na nossa árvore genealógica, estuda um pouco da sua família e veja se esse fato vem se repetindo. Isso tem sido muito estudado. Então, o componente não é só o genético da composição do seu genoma. Não, o comportamento também é herdado. Pode ser herdado. A doutora Anise falou isso no livro dela. Ela diz que a emoção que prevalece no espermatozoide e naquele óvulo, ou seja, daquela família, daquela relação, daquilo que eles estão vivendo, quando há esse encontro, né, na formação de um feto, ele já está sendo formado com as dores, inseguranças e medos emocionais que os pais estão colocando ali. Uhum. Então, você imagina já o pacote que a gente traz. A gente traz um pacote grande e cabe a nós, mais consciente, não é à toa que a gente vem trabalhando um termo que o mundo está trazendo, que é a expansão da consciência, para que a gente esteja um pouco mais consciente do que está acontecendo e não deixar o nosso inconsciente nas rédeas da nossa vida. Senão a gente vai repetir tudo o que os nossos antepassados trouxeram e muitas vezes a gente age no automático. Vamos segurar um pouco as rédeas. Se nós temos tantas incertezas e falta de controle, porque a vida nos apresenta desafio, uma certeza a gente pode ter, de que naquele dia, naquele momento, as suas ações e a sua resposta em relação aos desafios vai sair de você, da sua consciência, daquilo que você quer, e não daquilo que falam, daquilo que o seu pai, da sua avó, porque você pode escolher. Você pode fazer as suas escolhas. Exatamente. Quem não está consciente, repete, vai para o filho, vai para o outro filho, vai para o outro filho. E quem acende, então esse é o caminho. Existe caminho, você falou dos 90%. Realmente é muito difícil. Mas existe o caminho. Existe. Perceba na sua vida, perceba nas suas vidas. Que histórias se repetem, que dores se repetem, que conflitos se repetem. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso repetir. Eu não sou o segmento do meu pai e da minha mãe. E é muito interessante, ótimo que você disse, mais ainda, quando você quebra esse elo, é como se você estivesse honrando todos e eu fiz diferente, agora está melhor. E imagina, espiritualmente falando, que você quebrou o elo e os que vierem não precisam responder aquilo. É como se você tivesse feito, olha, agora estou livre, isso está solto, isso está resolvido. Esse conflito que a gente vem trazendo na família de geração em geração, ele está sendo desfeito. Então, honre, porque você está aqui e você está aprendendo, ajudando a sua vida e dos seus antepassados. Então, isso é que vão retornar. E vão retornar talvez até livres, né? E com isso é um processo de evolução. E evolução consciente, né? Que é o que a gente... Então, nesse caso da menina, tem tantos pontos que podem ser trabalhados, são tantos conflitos do crescimento, conflito do aprendizado, das suas raízes, das suas bases, dos equilíbrios, da sua energia. Exatamente. E um ponto extremamente importante é a mãe fazer uma terapia. Importantíssimo. A mãe precisa, sim, ontem fazer uma terapia, porque, primeira coisa, ela tem que aprender a se valorizar. A primeira coisa, ela não tem autoamor, ela não se dá o respeito, ela não se valoriza. Quando o marido vem e fala de separação, ela pede para ele ficar, tá inverso. Ela tem que chegar e falar fora daqui e não pedir para ele ficar, não esperar ele falar que vai sair. Porque é muito confortável. É muito comum essa situação, inclusive, né? Do jogo virar e a pessoa se sentir culpada pelo que está acontecendo. E ao contrário, a pessoa tem que ter uma visão de que, olha só, eu não preciso disso, eu não mereço isso, eu não preciso ninguém do meu lado que me olhe com nojo, com desafeto, com desamor, com desprezo, que pise em mim, que me humilhe, que me use
Porque a pessoa, esse marido, ele está usando você como um objeto. É um objeto que ele vai lá, tem relação e pronto, acabou. É que eu nem posso falar o que eu pensei, né? Porque vai lá, usa um buraco da parede, que é a mesma coisa, minha filha. É isso que está acontecendo. Então, você está se colocando como uma pessoa sem valor, vulgar, um objeto. Espera aí, Deus te deu a vida para você tomar conta da sua. Agora, eu prefiro não ter uma pessoa do meu lado olhando para mim e me desamando, me desprezando, olhando para mim com nojo, com desfeita, e aquela pessoa que eu amo saber que está longe, mas eu não tenho essa desfeita do meu lado, porque o que ele não faz com amor e nem com prazer, ele faz com desprezo. Então, você tem que se encontrar. E tudo isso que os dois estão gerando para os filhos, no dia de amanhã, é responsabilidade de vocês. O que vocês plantaram dentro. A semente está ali. A semente desses filhos está dentro deles. E eles estão carregando essa dor pela falta de respeito dos próprios pais. E esse pai que agride, que é um cavalo, o dia que ele encontrar uma mulher que quebre ele todinho, ele deixa de ser macho, ele vai ficar uma flor. Com certeza, não levanta mais nem a voz. E é melhor eu parar por aqui, deixa você falar, porque olha... Tomada de emoção. Né? Tomada de emoção. Nesse momento, a gente avalia que existe conflito com todos os membros da família, né? Então, a mãe precisa de tratamento, o pai também precisa, porque eles estão vivendo num mundo onde o instinto está sendo muito mais forte, o subconsciente está muito mais forte, porque isso é viver na ignorância. Sim. Mais do que qualquer outra crítica ou não vou falar de julgamento, mas qualquer ideia que a gente tenha, isso é realmente viver na ignorância. Porque quando a gente entende que isso traz um prejuízo não só para a própria vida, para a vida do próximo e para quando essa pessoa tiver a oportunidade de voltar à vida, ela vai continuar nesse caminho. O dia que ela começar a viver, essa mãe, ela vai ver o quanto ela deixou de se amar e não permitiu ser amada. Vai procurar alguém que te ame. Primeiro se ame. Depois a outra parte. Aliás, essa é uma experiência maravilhosa, né? Para quem passa por essa situação e se liberta dessa situação, esse tempo de auto-amor, uau! Ele ótimo. É transformador. Esse tempo de auto-amor para situações menos complexas ou para essa situação mais complexa, para quem já experimentou, e eu acho que você também e eu também, para quem experimenta esse período de auto-amor, de autoconfiança, de que eu posso, eu consigo, eu mereço, eu me amo, e que não é egocêntrico, isso é cuidado, é autocuidado. Sim. Nossa, você traz esse valor não só para você, como também você pode... Então, esse momento... eu acho que ele precisa existir. Ela não tem amor pelo marido. E ela não é amor. Mas se ela não tem, ela não consegue nem dar. Né? Exatamente, ela diz, né? Mas eu amo ele, quero que ele fique aqui. Não, você não ama ele e não se ama, porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente não se ama... E a palavra amor está mal empregada, né? Porque amor não é isso. Não, é dependência. Amor não é né? isso. Não é a gente está começando a entender o que representa amor e definitivamente isso não está dentro de nenhuma definição, nem de longe, do que seja o que é amor. Exatamente. Então... E o complexo que essa filha tem é muito grande, mas jamais isso é suficiente para poder você buscar por um ponto final na sua vida. Não é suficiente. Os seus pais não representam você. A sua cabeça é diferente.
Você procura outra porta na tua vida, mas os seus pais não significam que são a sua raiz para que você seja a continuidade desse lar desastroso. Muito pelo contrário. Não é tirando a vida, mas é superando. É se dando ao amor e respeito, que você vai encontrar uma outra porta muito melhor que essa, né? Eu concordo com você e acho que existem muitas chances e muitas possibilidades de retomar a vida, de voltar a sorrir, de olhar para trás e até dizer, valeu a pena porque agora eu conquistei. E é muito... As pessoas costumam dizer, eu quero voltar ao que era antes. Não, essa pessoa não vai nunca voltar ao que era antes, porque tantas coisas mudaram na vida dela. Com certeza. Ficou o aprendizado, ok. Corta a ponte, vai para frente, olhou para trás, fica o aprendizado. Corta a ponte, olha para frente e o caminho pode ser lindo. Por que não ser lindo? Existem todas as possibilidades do mundo para ser lindo. Exato. Basta querer e agarrar. Tem uma coisa chamada vontade. Mas eu não tenho vontade. Todos nós temos vontade. Ela está aí dentro de todos nós. Quando a gente tira a fumacinha, que a gente não enxerga a vontade aparece, se agarra nela e vai em frente. Busque ajuda, corta a ponte, deixa para trás, o aprendizado ficou, muda a sua história. Quantos casos de mudanças de histórias dramáticas trazem para a gente exemplos de superação? Exemplos de alegria. Ela pode sim agarrar essa chance que tem e encontrar família, amigos, parceiros, companheiros e construir uma vida maravilhosa. E do jeito que ela quer. Porque ela já sabe o que ela não quer. Ela já sabe o que ela não quer. Exato. Então, existe a chance, agarre-se. É difícil? O que não é? Quantas vezes a gente já passou por desafios que a gente achava que eram intransponíveis? Nossa! Quantos? E a gente olha para trás e fala, nossa, eu sou forte, hein, ó. Exatamente. E a gente volta a sorrir. E voltar a sorrir. E voltar a sentir alegria. E isso, olha, não tem cartão de crédito que pague. Isso depende de quem? Depende de quem? Exatamente. Você pode buscar ajuda, mas só depende da gente. Márcia, ótimo, excelente esse programa. Então, vou te fazer uma pergunta. Em uma palavra, uma emoção a reconstruir da nossa querida jovem de 15 anos, que não revelou teu nome. Uma emoção? Uma emoção. Uau! É difícil, né? Mas vamos colocar o medo. Dificilmente o medo trabalha sozinho, né? Vamos colocar a raiva, a tristeza. Esse pacote, se trabalhado junto, quando a tristeza, a raiva e o medo estiverem juntos, traz a alegria, porque nós temos todas essas emoções. A alegria pode ser trabalhada junto e empurrar. É isso aí. Empurre todos eles. O conflito é difícil. Não existe um conflito só, existem vários. É trabalhoso. Traga. Só isso. É trabalhoso. A gente consegue. Trabalhoso. É isso aí. Muito obrigada. Márcia, obrigada pela sua presença novamente. Eu que agradeço. E é lógico, muito bom a gente ouvir um especialista, né? Então, depois de vários esclarecimentos no decorrer da reconstrução das suas emoções, vamos ver então o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: a dor emocional é análoga à dor física no que tange em nos advertir que algo ocorre de forma adversa ao que se desejara, causando desavenças, insatisfações, tormentos ou conflitos. A dor do ser é considerada como sofrimento intangível, não podendo ser equalizada, nem dividida, nem transferida, e somente aquele que a vivencia
é possível expressar a dimensão do seu sofrer. Muito se tem feito em todas as épocas para esquivar-se da dor física e emocional. Porém, ela parece perseguir o indivíduo ao longo das existências, manifestando-se de forma biopsicossocial. Então, a doutora Anise, ela vem sendo bem clara que a dor física, nós não podemos ter o controle sobre ela, nós simplesmente sentimos. Embora muitas pessoas ainda consigam controlar um pouco a sua dor. Mas a dor emocional, que é chamada de sofrimento, em decorrência aos transtornos, aos desafios, aos problemas que temos no cotidiano, essa sim é uma questão de escolha. Nós não precisamos sofrer. Doutora Anise diz assim, que 80% do sofrimento da nossa vida, ele é uma questão de escolha, porque nós sofremos sem ter necessidade de sofrer. Nós abraçamos o problema do outro e digerimos ele e vivenciamos ele como se ele fosse nosso. No seu caso, meu anjo, o problema não é seu. É um problema familiar, mas não é seu. Esse desafio é da sua mãe e do seu pai. Então não abrace para você e nem coloque a sua vida como fator de decisão para bloquear tais discussões, tais agressões. A sua vida é o que você tem de mais importante. É mais importante que tudo. A sua vida é mais importante que o seu pai, que a sua mãe, que a sua irmãzinha, que esse lar que está em total desequilíbrio. Então, o que você precisa fazer agora é valorizar a sua vida. É buscar dentro de uma terapia, de um bom psiquiatra, buscar ali quais são as suas emoções, os seus conflitos em dor e aprender a diluir, porque o que é do outro pertence ao outro. Não é pelo fato da sua mãe acreditar que sempre vivemos isso, sempre passamos por isso, você tem que aprender então a aguentar essa situação. Não, você não é uma continuidade de erros da sua mãe e do seu pai. Você também não é uma continuidade da vida deles, dos conflitos dele. A sua vida você está construindo agora. Acredite, você pode fazer muito melhor que isso. Você pode ter um lar, sim, muito equilibrado. Você pode ter muito auto-amor, se auto-amar, que isso não é egoísmo, e colocar, não vou sofrer, não vou suportar isso, porque isso não me pertence. E a essa mãe, ela precisa aprender a se dar valor, a se amar, porque as escolhas do marido não são escolhas dela, mas as escolhas dela pelo sofrimento é o que fere e é o que causa toda a dor dentro desse núcleo, que ela pode dar um basta. E ela pode escolher um outro caminho que não seja o do sofrimento. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, venha, nos escreva, mande a sua história, o seu conflito, as suas inseguranças pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo sábado será a sua história que estará sendo contada. E
Setembro Amarelo. Valorize a vida, porque a vida é o que você tem de mais importante. Nada tem tal valor quanto a tua vida. Então, você é o mais importante. Beijinho carinhoso, muita paz e muita luz. Aqui na TV Mundo Maior.